Existe uma pergunta que atravessa os séculos e ecoa silenciosamente dentro do coração humano. O que exatamente nós perdemos? Porque mesmo cercados de tecnologia, riquezas, conquistas e conhecimento, ainda existe um vazio impossível de ser preenchido. A Bíblia descreve que a humanidade possuía uma herança dada pelo próprio Deus, uma ligação direta com o Criador, um lugar de comunhão, abundância e eternidade. Mas algo aconteceu, algo foi quebrado. E desde então, o homem passou a viver procurando desesperadamente por uma riqueza que já foi sua um dia. Em Gênesis 1:26 está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Desde o princípio, o homem carregava uma identidade divina. Não era apenas barro, era criação separada, escolhida, coroada de honra. Em Salmos 8:5 está escrito: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. A humanidade nasceu cercada por uma herança espiritual impossível de medir. O Jardim do Éden não era apenas um lugar bonito. Era um símbolo da presença perfeita de Deus. Ali não existia medo, dor ou morte. Mas tudo mudaria de forma irreversível. Em Gênesis 3:6, encontramos o momento exato em que a herança começou a ser perdida. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. O homem escolheu trocar a eternidade pelo desejo momentâneo. E naquele instante, algo invisível morreu dentro da humanidade. A separação de Deus entrou no mundo. Em Romanos 5:12 a Bíblia declara: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A herança não era ouro, prata ou terras. Era algo muito maior. Era a presença divina. Era a paz absoluta. Era a vida eterna. Desde então, o homem passou a vagar tentando substituir essa perda com riquezas materiais, poder e prazer. Mas nenhuma dessas coisas consegue preencher o vazio daquilo que foi perdido no Éden. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas conquistam tudo e ainda assim permanecem vazias por dentro. Em Eclesiastes 3:11 está escrito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe algo dentro da alma humana que reconhece que fomos feitos para algo maior do que este mundo. Ao longo das Escrituras, vemos homens tentando recuperar aquilo que foi perdido. Alguns buscaram através da riqueza, outros pelo poder, outros pela religião. Mas a Bíblia mostra repetidamente que a verdadeira herança jamais poderia ser comprada. Em Marcos 8:36, Jesus pergunta: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Essa talvez seja uma das perguntas mais assustadoras de toda a Bíblia, porque ela revela que existe uma riqueza maior do que qualquer fortuna da terra, e muitos estão perdendo exatamente isso. Em Lucas 15 encontramos a parábola do filho pródigo. Um jovem que recebe sua herança, abandona a casa do pai e desperdiça tudo vivendo de forma irresponsável. Lucas 15:13 diz: e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Aquela história representa muito mais do que dinheiro. Representa a humanidade se afastando de Deus e desperdiçando sua herança espiritual. O filho pródigo só percebe o valor do que perdeu quando se encontra no fundo do poço, cercado pela miséria e solidão. Mas existe algo extraordinário nessa parábola. Mesmo depois de perder tudo, o pai ainda estava esperando seu retorno. Lucas 15:20 declara: e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Essa é uma das imagens mais poderosas da misericórdia de Deus, porque a Bíblia mostra que, embora a humanidade tenha perdido sua herança, Deus nunca desistiu do homem. Desde o Antigo Testamento, o Senhor prometia restaurar aquilo que havia sido quebrado. Em Joel 2:25, Deus diz: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Existe uma promessa de restauração atravessando toda a Bíblia. Uma promessa de que aquilo que parecia perdido poderia ser recuperado.
E é aqui que começamos a entender a segunda parte dessa história. Porque se existe uma herança perdida, também existe uma riqueza impossível de contar. Uma riqueza tão grande que a mente humana mal consegue compreender. Em Gênesis 15:5, Deus leva Abraão para fora da tenda e diz: "Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar." Aquela promessa não falava apenas sobre descendentes. Falava sobre algo incontável, algo eterno. Ao longo das Escrituras, Deus começa a revelar que sua verdadeira riqueza nunca esteve limitada ao mundo material. Em Efésios 3:8, o apóstolo Paulo chama isso de as insondáveis riquezas de Cristo. A palavra insondáveis significa algo impossível de medir completamente, algo profundo demais para ser calculado. O mundo ensina que riqueza é possuir muito dinheiro, mas a Bíblia mostra outra definição. Em Mateus 6:19 e 20, Jesus declara: "Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Existe uma riqueza que o tempo não destrói, uma riqueza que a morte não leva embora, uma riqueza eterna." E talvez o maior engano da humanidade seja passar toda a vida buscando aquilo que um dia, inevitavelmente, irá desaparecer. Em Apocalipse 7:9, encontramos uma visão impressionante dada ao apóstolo João. Ele escreve: "Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Milhões de vidas restauradas diante do trono de Deus. Aquela cena representa o resultado final da redenção. Pessoas de todas as nações, línguas e povos reunidas novamente diante do Criador. A herança perdida começava finalmente a ser restaurada. A Bíblia inteira aponta para esse momento. Desde Gênesis até Apocalipse, existe um único plano sendo revelado: trazer o homem de volta para Deus. Em João 14:2, Jesus declara: "Na casa de meu pai há muitas moradas." Isso significa que existe uma herança eterna preparada para aqueles que permanecem fiéis. O mundo oferece riquezas temporárias. Deus oferece eternidade. O mundo oferece fama passageira. Deus oferece vida eterna. O mundo promete felicidade instantânea. Deus promete plenitude eterna. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem um vazio que nada consegue preencher. Em 1 Pedro 1:4, a Bíblia descreve essa promessa dizendo: "Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar." Observe essas palavras: incorruptível, incontaminável, eterna. Isso significa que existe uma riqueza espiritual que jamais poderá ser destruída. Nenhuma crise econômica pode tocar nela. Nenhuma guerra pode roubá-la. Nenhuma morte pode apagá-la. Essa é a riqueza que não se pode contar. Em Romanos 8:17 está escrito: "E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também." A Bíblia revela que aqueles que pertencem a Deus tornam-se herdeiros juntamente com Cristo. Isso muda completamente a maneira de enxergar a vida, porque o verdadeiro valor de uma pessoa não está naquilo que ela possui na terra, mas na herança eterna que a aguarda. E enquanto muitos passam a vida inteira lutando por riquezas temporárias, poucos percebem que existe um tesouro muito maior sendo oferecido gratuitamente por Deus. Talvez hoje existam pessoas ouvindo esta mensagem que se sentem exatamente como o filho pródigo. Pessoas que acreditam ter perdido tudo: sonhos, esperança, propósito, paz. Mas a Bíblia mostra repetidamente que Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia impossível recuperar. Em Isaías 61:7 está escrito: "Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra." Isso significa que a última palavra não pertence à dor, ao fracasso ou à perda. Pertence a Deus. A herança perdida pode ser restaurada. O vazio pode ser preenchido. A alma pode voltar para casa. E talvez essa seja a verdadeira mensagem escondida nas Escrituras desde o princípio. A humanidade perdeu algo precioso no Éden, mas Deus preparou uma riqueza ainda maior através da redenção em Cristo. Em João 3,16 está escrito:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O sacrifício de Jesus representa a ponte entre a herança perdida e a riqueza eterna prometida por Deus. No final, existe apenas uma pergunta que realmente importa: o que estamos buscando nesta vida? Porque tudo aquilo que o homem constrói na terra, um dia ficará para trás. Dinheiro desaparece. Poder acaba. Beleza envelhece. Fama é esquecida. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Em Mateus 24:35, Jesus declara: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A verdadeira riqueza não pode ser contada porque ela é eterna. Ela ultrapassa esta vida, ultrapassa o tempo, ultrapassa a morte. E enquanto milhões continuam correndo atrás de riquezas temporárias, a Bíblia continua revelando silenciosamente que existe uma herança infinitamente maior, esperando por aqueles que escolhem voltar para Deus. Talvez você tenha perdido muitas coisas ao longo da vida. Talvez existam feridas invisíveis carregadas há anos. Mas existe uma promessa ecoando através das Escrituras. A herança pode ser restaurada. E a riqueza preparada por Deus é maior do que tudo aquilo que este mundo pode oferecer.